Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Bolsonaro responde se buscas da PF foram motivadas por algo que ele disse na Super Live que enfureceu o sistema. Olha, talvez quando eu toquei no assunto que eu falei, vou dar uma notícia. Não citei o Brasil, não quis comparar com o Brasil. A questão ali do acordo lá do Maduro com a oposição, tá? Em trabalhar por eleições limpas. E o Maduro deu um sinal com o voto impresso em dezembro, quando ele foi para o referendo ali, se ele poderia ou não anexar parte de Esequibo. Tá? E depois eu falei que na Nicarágua está um pouco mais avançado. Lá não se torna inelegível, se prende. Lá tem 7 opositores a Ortega presos. Pô, talvez isso tenha mexido com os brios de alguém, né? E, obviamente, eu não falo mais de eleições de 2022, porque se falar é crime, se você falar quem entrou com ação de investigação judicial lá no TSE foi o Carlos Lupe, que há 2, 3 anos, ele, nas inserções do PDT, ele falou que eleição sem voto impresso é fraude. Então, ele duvidou 2 anos antes dessa questão e depois me denuncia por ocasião do encontro com embaixadores, ter sido crítica ao sistema eleitoral nosso. Teria muito a falar sobre isso. Te acompanho também, Ana Paula, que você fala sobre essas questões. Pensamos da mesma maneira. Eu entendo que eleição tem que ser mais do que transparente, né? Porque ela é a alma da democracia. E eu luto contra esse sistema eleitoral desde 2012. Então, não é de agora que eu luto contra esse que eu peço mais transparência no sistema eleitoral. E daí quem fala qualquer coisa sobre o sistema eleitoral está atacou o Estado Democrático de Direito. E o absurdo começou lá atrás, quando o TSE cassou o mandato do deputado estadual Francisquinho do Paraná, porque quando faltavam 10 minutos para acabar as eleições de 2018, ele abriu uma live e falou que o pessoal ia votar, e é verdade o que ele falou, e apertava o 1, já aparecia lá o 13. Tá, em vez o meu número é 17, o Haddad era 13 e aparecia o 17. Era muita gente reclamando no tocante assim, mas mesmo assim, fomos vitoriosos. Deixo claro a vocês, o TSE, em novembro de 2018, determinou que a PF instalasse um inquérito para apurar equívocos, né, que poderiam me tirar a presidência e entregar para o Haddad, e conforme a apuração foi prosseguindo, de forma bastante rápida, resolveram não arquivar, não dar continuidade àquele inquérito. E esse inquérito que eu discuti, abri para os embaixadores, se não me engano, 4 meses antes das eleições de 2022, que em cima disso foi a primeira ação para me tornar inelegível. Esse inquérito está aberto até hoje. E é impressionante que a nossa imprensa, eu não vou falar, para mim não é surpresa, não quer tomar conhecimento desse inquérito. Eu não vou falar desse inquérito também. Mas tem que tomar conhecimento. A gente conversa sobre ele. Até gostaria de conversar com o Alexandre de Moraes sobre ele. Mas, obviamente, acredito que ele me dê essa oportunidade. Até porque o TSE tomou medidas bastante, no mínimo, aí, duvidosas por ocasião das eleições de 2022. Me proibindo de fazer live, me proibindo que mostrasse imagem do 7 de setembro, me proibindo que mostrasse imagem do Lula defendendo o aborto, tá? Imagem do Lula defendendo aí que o roubo de celular para tomar uma cervejinha legal, proibindo que eu botasse o Lula com o gorro do CPX na cabeça, que eu mostrasse a imagem do 7 de setembro, do enterro da Rainha Elizabeth, da minha passagem pela ONU. Basicamente, eu fui cerceado em quase tudo. E uma coisa lamentável, o TSE fez uma campanha paga para jovens tirar o título de eleitor.
um pouco mais de 4 milhões de jovens tiraram o título de eleitor. E a tendência da juventude, nós sabemos disso, é votar na esquerda. Então, tudo isso aconteceu, ninguém pode negar. Quando nós questionamos, depois das eleições, o partido nosso, o PL, uma petição questionando algumas coisas em cima de resoluções do TSE, em poucas horas foi indeferido e foi nos aplicada uma multa de 22 milhões de reais naquela parte do recurso que é mais livre para você usar, né? Porque o fundo partidário tem uma destinação específica. E daí o partido, reunindo lá com o partido, o que fazer? Se a gente recorrer à multa, ou vai passar para 200 milhões, ou vão caçar até o registro do partido. Porque a composição do TSE não era simpático a nós. Até aquela questão lamentável que aconteceu do ministro relator, o senhor Benedito, no dia da diplomação do senhor Lula, ele fala no ouvido do senhor Alexandre de Moraes, isso foi captado, né? Missão dada é missão cumprida. Que missão dada é missão cumprida é essa? Tá certo? Estão apurando a BIM paralela? Será que houve um TSE paralelo também? O que aconteceu? E outra coisa, todas as medidas restritivas ao longo das eleições de 22 foram contra nós. Quando lá fazem lá um inquérito, empresários golpistas, tinham 8 empresários golpistas, um absurdo, tá? Na verdade, foi para fazer o quê? Intimidar as pessoas da direita e tirar do ar a página do senhor Luciano Hang, que tinha aproximadamente 10 milhões de seguidores e era uma pessoa que defendia as nossas bandeiras, que todo mundo sabe quais são as nossas bandeiras. Então, presidente. Sim, foi não. Perdão, desculpa interromper. O Silvio Navarro também tem uma pergunta aqui para o senhor. Presidente, boa noite. O senhor disse agora há pouco que foi recolhido um computador, um laptop de um assessor seu, funcionário do PL, que aparentemente, pelo que se sabe, não é alvo da operação de busca. Isso, aliás, tornaria a operação nula, nulidade dessa operação a partir daí. Eu pergunto o que mais foi recolhido que diz respeito a outras pessoas e não do vereador Carlos Bolsonaro. Um bloco de notas, por exemplo, eu já vi algo parecido do senhor. Me mostraram 5 papéis, que eu não sei de quem são aquelas grafias, mas o meu rascunho, 6, 7 páginas da live de ontem, também foi apreendido com a letra de próprio punho minha, porque eu botei lá, Marielle Franco, isso, o caso Venezuela, isso, e botei várias questões de acordo com o andamento da live, como eu responderia. Aquilo era um memento, né? Era um memorial para mim, e de próprio punho meu. Isso foi levado. E agora não sei que histórias vão fazer em cima disso. Não devo nada, tá? Estou com consciência tranquila. Sinto, obviamente, isso é óbvio, que a gente cada vez mais vai perdendo a liberdade de expressão, de conversar. Não tinha nada sobre vacina ali, porque hoje ia dar prisão, se falar em vacina, dá prisão no Brasil. Não tinha nada também ali sobre o projeto da censura, porque pode dar cadeia também a questão da censura. Não tinha nada sobre urna eletrônica, porque isso também dá cadeia, dá inelegibilidade, etc., aqui no nosso país. E nós estamos praticamente dentro de uma ditadura e não tomamos conta dessa realidade. E o povo vive amedrontado. A gente sabe aqui, todo dia, quase eu faço aqui o que eu chamo cercadinho de Mambucaba, né? Em média 25 pessoas, eu boto para dentro e fico uns 40, 50 minutos conversando. Me surpreende, aqui é um lugar humilde, pobre aqui, me surpreende o grau de informações dessas pessoas. Então... E eu quer um quer não, eu sou a liderança. E tive há pouco aqui em Alagoas, Rio Grande do Norte, eu sou tratado como rei pelo povo, humilde. Tá? Aqui também, onde eu ando, aqui em Mambucaba, quase não posso andar em Mambucaba, ou andar aqui em Angra dos Reis, que o pessoal assedia, quer tirar foto, quer bater um papo, fala muita coisa, tá certo? E os caras, obviamente, eu entendo que sou uma liderança, apesar da inelegibilidade, no meu entender, um julgamento completamente injusto. Se for comparar com a Dilma, que foi cassada, e foi mantida a elegibilidade dela. Se falar da chapa também, Dilma Temer, lá atrás também,
foi arquivado por excesso de provas, né? Então, comigo é tudo exatamente diferente. Eu sou uma pessoa um pouco, talvez deselegante para alguns, né, que fala palavrão, alguns acham que eu não tenho pedigree. Agora, eu tive a coragem de montar um ministério competente, convidei pessoas competentes e aceitaram trabalhar. E nós, apesar da pandemia, da guerra lá fora, da crise hídrica de 21, nós vencemos isso com números da economia bastante favoráveis. E sempre lutei pela autonomia médica no tocante à Covid. Não embarquei no discurso politicamente correto, até porque eu vi que circulou aí um pôster, o Djokovic, né, aquele campeão de tênis, e eu, em cima escrito, o que eles têm em comum? Embaixo estava escrito, eles leram a bula da Pfizer. Não vou entrar em detalhe tocante a isso daí, mas tem muita coisa acontecendo que você não pode discutir mais, como agora o governo quer impor a vacina para crianças, 6 meses a 5 anos. Não vou falar sobre isso, que sou pai de uma menina de 13. Então, se fosse sobre 13, eu falaria. Não falo agora porque vem aquela história de terraplanista, antivacina. Carlos Bolsonaro mostra a casa revirada após buscas da PF. Vereador compartilhou um vídeo que mostrou itens revirados em sua casa. O vereador Carlos Bolsonaro divulgou nesta terça-feira imagens de sua casa no Rio de Janeiro, alvo de uma operação de busca e apreensão realizada um dia antes pela Polícia Federal. Você que nos acompanha pelo YouTube da Rádio Ouro Verde confere essas imagens. O vereador Carlos Bolsonaro escreveu o seguinte em uma rede social: "Cheguei há pouco em casa com muitas coisas reviradas e largadas abertas. Aos poucos estou reorganizando tudo." A Polícia Federal cumpriu ontem, segunda-feira, mandados de busca e apreensão, tendo como alvo o vereador na terceira operação da investigação sobre a chamada ABIN paralela no governo de Jair Bolsonaro. Agentes da Polícia Federal vasculharam endereços ligados a Carlos na cidade do Rio de Janeiro, uma casa, seu gabinete na Câmara Municipal e seu escritório político, além da residência de veraneio da família na Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis. Na decisão em que autorizou as buscas, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relata que o objetivo da Polícia Federal foi avançar no núcleo político, identificando os principais destinatários e beneficiários das informações produzidas ilegalmente no âmbito da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Portanto, a gente tem aí a postagem desse vídeo de Carlos Bolsonaro mostrando como ficou sua casa logo depois dos agentes da Polícia Federal passarem por ali. Põe de novo, João. Edson, põe de novo aí para mim, por favor. Ainda na segunda-feira, tudo bastante revirado ali. Ele disse que vai organizar aos poucos. Tá aí as imagens, Pitori. Eu só queria entender uma coisa. Eu sei que é normal, tá bom? Eu sei que é normal. Agora, esse pessoal podia ser um pouquinho mais educado, né? Esse pessoal podia ser um pouquinho mais respeitoso, né? Porque, assim, há uma suspeita, há um mandado de busca e apreensão, não é de prisão, há uma investigação em curso. Tá lidando com bandido? Eu acho que não, né? Já tem sentença? Tem veredito? Já? Me incomoda saber que muitos trabalham como se estivessem cumprindo a ordem do imperador de Roma. Não parece? Né? Para quem conhece um pouco da história, né? Não lembra o trabalho dos soldados romanos? Ao mesmo tempo, eu volto para o Tribunal de Nuremberg, onde não foram condenados apenas aqueles que deram a ordem, foram condenados aqueles que cumpriram a ordem. Não é? Não, eu só cumpri. Não, tudo bem. Vai ser julgado igual. Senador quer investigar PF, ABIN e CGU por abuso de autoridade. O senador Espiridião Amin anunciou que solicitará a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional que investigue a Agência Brasileira de Inteligência, a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União por alegações de abuso de autoridade.
AMIN planeja apresentar essa proposta aos membros da comissão assim que os trabalhos parlamentares recomeçarem, no dia 5 de fevereiro. AMIN acredita que há um complô de abuso de autoridades e enfatiza a necessidade de abrir uma investigação para apurar o caso. De acordo com informações da PF, durante a administração do ex-presidente Jair Bolsonaro, um programa secreto chamado Fist-Mille teria sido localizado para monitorar a localização de políticos, jornalistas, advogados e opositores de Bolsonaro. O diretor-geral da PF, Andrei Passos, mencionou que cerca de 30 mil brasileiros foram espionados e que os dados estariam armazenados fora do país. A função da SECAI é supervisionar e controlar as atividades da inteligência e contra-inteligência no Brasil e no exterior, garantindo que tais atividades sejam executadas em conformidade com a Constituição Federal. Zé Trovão é gravado em diálogo que fala mal de Bolsonaro. É isso mesmo. O deputado federal Zé Trovão criticou duramente Jair Bolsonaro em conversas com aliados sem saber que estava sendo gravado. Em áudio obtido pela coluna de Paulo Capelli, ele afirma que o ex-presidente é o maior mau exemplo para a política. Ouça o áudio. Cara, não é assim que funcionam as coisas, cara. Tu tá viajando, tu tem que ter um pouco mais de centro, já. Tu tem um pouco mais de maturidade com as coisas, cara. Maturidade é o princípio da vida do homem, cara. Se você continuar nessa pegada, você fala, não sei o que, você falou mal, você fica falando mal dos candidatos. Eu digo, cara, mas eu tô falando contigo, que é meu assessor, que esse cara, que eu não concordo, que eu não gosto desse cara. Quantas vezes eu te falei, olha, cara, eu não gosto do Maurício Peixe, mas infelizmente eu tô com o Maurício Peixe, faz parte do partido, eu tenho que tratar com respeito, cara. Já que sua vida política é isso, cara. Não resolve as coisas no grito e no berro, não, meu. Eu não sou o Bolsonaro, não, velho. Que é outro mau exemplo da política. O maior mau exemplo da política chama o Bolsonaro. Entregou a presidência da República pro Lula porque ele quis desse jeito. Comecei a participar dos encontros dos caras de centro lá, né? Que não tem ninguém de direita, né? De um de outro de direita. Aí os caras comandam, conversam, resolver pautas, mexe com um trem, com o outro. Eu cheguei em casa, eu tive um jantar com os deputados de Santa Catarina. Cheguei em casa 10h30 da noite. Aí sentei na minha poltrona. O meu assessor mandou pra mim: "Ô, tem que vir pra cá." Eu disse: "Vou não, tem que vir, filho." Se eu vou não, tem que vir. Ele começou a mandar umas fotos, eu falei: "Tem que ir." Foi, deu 4 horas da manhã, eu olhei pro cartão e disse: "Gente, vamos. Tudo certo, né? Agora vocês já estão bebendo demais, né?" Brasília é só na madrugada. Madrugada, Brasília acontece. E assim, ó, sagrado, terça, quarta. Às vezes começa segunda, vai até quinta. E outra matéria já na tela. Arrependimento. Exército suspende portaria que autorizava PMs a terem até 5 fuzis em casa. O Exército decidiu suspender a portaria que permitia aos militares a fabricação de até 5 fuzis em casa. A medida, divulgada na semana passada, ampliava o número de armas de uso restrito que policiais e bombeiros militares poderiam ter em seus acervos pessoais. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União na última terça-feira. Nesta segunda-feira, o Centro de Comunicação Social do Exército informou a suspensão da medida, a fim de permitir tratativas junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. A norma estava programada para entrar em vigor em 1º de fevereiro, coincidindo com a posse do ministro Ricardo Lewandowski no comando do Ministério da Justiça. Até 2018, os policiais militares poderiam ter até 2 armas de uso restrito de calibres específicos em suas casas. Os fuzis, por exemplo, não estavam entre as armas autorizadas. Em 2019, foi autorizada a compra de até 2 fuzis, desde que não efetuassem disparo automático. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.